Mas eu vou pedir para a produção só mudar de imagem, Valéria, porque a gente já segue falando sobre isso, porque nós vamos falar lá do loteamento Colina Park. Gente, sem dúvidas, é uma das piores situações aqui na nossa cidade, porque por mais que algumas ruas alagassem em anos anteriores, nunca chegou nem perto do que está acontecendo agora. A água chegando a mais de 1,5 metro nas ruas, casas completamente alagadas mesmo, algumas quase no telhado, e por lá o número de famílias só aumenta, não é? Pois é, olha, a gente recebeu informação da Defesa Civil, a gente lembra que o Colina Park é um dos locais que mais foi atingido pela cheia do rio, né? O loteamento está quase que praticamente alagado. E aí, gente, só lá no Colina Park, mais de 90 famílias já foram vítimas do alagamento por conta da cheia do rio, viu? Segundo as informações da Defesa Civil. A maioria dessas famílias estão em casa de parentes ou amigos ou alugaram casas. Algumas foram para abrigos, mas a maioria delas se encontram mesmo em casa de parentes. Então, essas famílias estão sendo retiradas diariamente lá do Colina Park. A gente vem acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, que diariamente estão por lá fazendo monitoramento também e retirando as famílias de áreas de risco, porque assim como o nível do rio vai aumentando, mais locais do loteamento que até então não foi atingido pela água, vai sendo atingidos. As casas que ficam mais próximas do rio já estão praticamente quase que todas submersas. Alguns vídeos até já circularam nas imagens das redes sociais, né? E a gente já recebeu também relatos de moradores de lá mostrando a situação no interior das casas. Então, gente, já tem casa em que o nível da água já passa de 1,5 metro. Então, a situação por lá está bem complicada, as famílias continuam sendo retiradas dos locais e, infelizmente, diariamente aumenta o número de famílias atingidas pela cheia do rio na região. Pois é, e aí falando ainda do Colina Park, tem ainda as outras famílias que saíram por conta própria, mesmo das áreas que ainda não estão alagadas, por medo que esse alagamento chegue até as casas. Então é uma situação muito crítica lá do outro lado do rio, no residencial Greenville, que já teve manifestações durante essa semana. Logo que passa a ponte Dom Afonso, lá todas as ruas estão alagadas. Então é uma situação ainda pior e a gente vai seguir acompanhando tudo isso com muita tristeza e com esperança mesmo que o nível do rio comece a baixar, mas infelizmente ainda não tem essa previsão. Imperatriz Online.